Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos então fazer a correção da atividade? Eu imprimi a minha folhinha, mas era possível que vocês também copiassem no caderno e eu tinha solicitado que vocês desenhassem as retas, cada uma com 4 centímetros, ok? Não tem alteração se vocês imprimiram ou se vocês copiaram no caderno. Então, vamos lá. Número 1. A letra A está pedindo para que sejam desenhadas duas retas paralelas. O que são retas paralelas? São retas que não vão se encontrar de maneira alguma. Então, vamos desenhar. Mesmo que essas retas continuem, vou colocar agora a setinha, em nenhum momento elas vão se cruzar. Então, elas são duas retas que são paralelas. Duas retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que vão se cruzar em algum ponto. Então, eu posso fazer como se fosse um X. O que vai significar? Vou colocar a setinha. Nesse ponto aqui, elas se encontram, elas se cruzam. Então, elas são duas retas que são concorrentes, ok? O que são retas perpendiculares? As retas perpendiculares são retas que são concorrentes, que elas se cruzam e que formam um ângulo de 90 graus. Professor, o que é esse ângulo de 90 graus? Vou virar minha folhinha aqui para explicar para vocês. Na lista de materiais, eu pedi para vocês comprarem isso aqui que se chama transferidor. Vocês se lembram? Então, para que serve o transferidor? Para medir o ângulo de figuras. Mas o que é o ângulo? O ângulo é a abertura quando duas semirretas se encontram. Então, eu vou desenhar para ficar mais claro para vocês. Eu vou desenhar retas perpendiculares. Vocês podem ver que aqui está retinho, perfeitinho, como se fosse formando um quadrado. Então, na explicação, disse que forma ângulo de 90 graus. O que é esse ângulo de 90 graus? Quando eu pego o meu transferidor, eu ainda vou ensinar vocês a usar o transferidor, e posiciono ele, sempre começando o quinto ano, a partir do zero, tem um ponto no meio do transferidor de vocês que mede exatamente o meio. Então, aqui está o zero, ok? 10 graus, 0 graus. E aqui são 90 graus. Não sei se está dando para vocês enxergarem bem. Espero que sim. Então, esse ângulo é um ângulo de 90 graus. O que é um ângulo? O ângulo é o valor da abertura do encontro de duas semirretas. O que são semirretas? Vou fazer aqui semirreta para vocês. Uma semirreta significa que ela tem um ponto de partida, mas ela não tem final, ok? Então, as retas perpendiculares, elas são retas que têm o mesmo ponto de partida em comum, mas elas não têm final e formam um ângulo de 90 graus. O ângulo é a abertura dessas retas. Se nós desenharmos um quadrilátero, vou desenhar um retângulo. Se nós desenharmos um quadrilátero, nós temos aqui, nesses pontinhos que eu estou desenhando, os vértices. O que são os vértices? Revisão lá do quarto ano. São os pontos de encontro aqui, que marcam pontos de encontro dos segmentos de reta. Então, cada ponto desse aqui
tem uma abertura. O que é abertura? Que vai ser o encontro de duas semirretas. O que são semirretas? Que tem o mesmo ponto de partida. Na hora que eu pego o meu transferidor e vou fazer a medida, eu vou achar um ângulo de 90 graus, ok? Voltando aqui para a primeira figura, do outro lado eu também tenho um ângulo de 90 graus, aqui também eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui também eu tenho um ângulo de 90 graus. Professora, mas para que serve isso? De uma maneira um pouco mais prática. Todas as vezes que nós temos construções de casas, construções de prédios, por exemplo, os engenheiros civis, eles usam muito essa medição dessa abertura dos ângulos para calcularem como que eles vão, por exemplo, construir as paredes. Então, isso é muito importante também para isso e outras questões, ok? Então, as retas perpendiculares são as retas que vão ter um ângulo perfeito de 90 graus. Então, eu vou desenhar aqui. Essas, então, são retas perpendiculares, ok? Pegando lápis de cor e dando um certinho. Número 2. Marque um X nos pares de retas perpendiculares. Retas perpendiculares têm que formar um ângulo de 90 graus. Essa imagem aqui não é uma reta perpendicular, porque na hora que eu observo essa abertura vai ser maior que 90 graus, ok? Então, não vai ser. Aqui também não, porque não tem um ângulo reto perfeitinho como esse, certo? Aqui também não é, são apenas concorrentes, porque não vão formar um ângulo de 90 graus. Essa aqui já vai ser uma reta perpendicular, porque vai formar um ângulo de 90 graus. Um pouquinho mais para frente, eu vou ensinar para vocês a usarem o transferidor e a medirem os outros ângulos. Então, eu vou marcar um xizinho aqui e vou dar um certinho. Número 3. Classifique os pares de retas em paralelas, concorrentes ou perpendiculares. Então, vamos lá. Essas retas da letra A, mesmo que elas tenham continuidade, elas não vão se cruzar. Elas não vão se encontrar em nenhum ponto. Então, elas são paralelas. Essas retas aqui, elas se cruzam, mas elas não formam ângulos de 90 graus. Então, elas são apenas concorrentes. Essa aqui tem até uma dica, porque ó, tem esse quadradinho aqui que a gente já vê que é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então, ela vai ser concorrente, porque ela se cruza, e também vai ser perpendicular. Vou colocar o C aqui de concorrente, perpendicular. Essas aqui se cruzam, mas elas não formam ângulo de 90 graus, então elas são apenas concorrentes. Ok? Vamos dar um certinho. Número 4. As estradas 1 e 2 ligam as cidades de Miramar e Mirante. A estrada 3 corta as outras duas. No mapa abaixo estão representadas essas estradas. Aqui tem o desenho. A estrada 1, estrada 2 e a estrada 3. Observando que a estrada 3 ela vai cortar tanto a estrada 2 quanto a estrada 1. Então, vamos lá. Quais que são as estradas paralelas? É isso que você está perguntando. A estrada 1 e a estrada 3, elas são paralelas? A 1 está aqui e a 3 está aqui. Aqui não dá para enxergar muito bem, minha impressão.
elas se cruzam nesse ponto, então elas não são paralelas. Estrada 2 e estrada 3. A estrada 2 está aqui, a estrada 3 está aqui. Elas se encontram, então elas não são paralelas. Estrada 1 e estrada 2. A estrada 1 está aqui, a estrada 2 está aqui. Mesmo que elas continuem, elas não vão se encontrar. Então, sim, elas são paralelas. Estrada 1, estrada 2, estrada 3. A estrada 3, ela vai cortar a estrada 1 e a estrada 2. Então, será concorrente, não será perpendicular. Então, é a terceira opção aqui que é a correta, ok? Dando certinho com o lápis de cor. Próximo. Pinte de azul o segmento AM. Nós aqui temos os segmentos de reta. BA, lembrando que é assim que a gente representa. O B e o A e um tracinho em cima. Segmento de reta AM, que vai do A até o M, e um tracinho em cima, ok? Então, era para pintar de azul o AM. Qual que é o A que vai de encontro ao M? Esse aqui. Então, vocês devem ter pegado lápis de cor. Eu vou pegar uma caneta azul e colorir o que vai do A até o M, ok? Vamos dar um certinho. Última questão. Classifique as retas abaixo como paralelas ou concorrentes. Se forem concorrentes, escreva se são perpendiculares ou não. Então, tem duas coisas diferentes para a gente fazer nesse exercício. Primeiro, nós vamos classificar as retas em paralelas ou concorrentes. Letra A. Elas se encontram, elas se cruzam, então elas são concorrentes. Letra B, elas não vão se cruzar, mesmo que elas continuem. Então, elas são paralelas. Letra C, se essas retas continuarem, vou fazer aqui para vocês, ó. Em determinado ponto, elas vão se encontrar, elas vão se cruzar. Então, elas são concorrentes. Letra D, se cruzam. Quando se cruzam, são concorrentes. Letra E, vai acontecer a mesma coisa que na letra C. Se elas continuarem, elas vão se encontrar. Então, elas são concorrentes. Letra F. Mesmo que elas continuem, elas não vão se encontrar. Então, elas são paralelas. Letra G, elas se encontram aqui, ó. Então, elas são concorrentes. Letra H, vai acontecer a mesma coisa que na letra E e que na letra C. Se elas continuarem, elas vão se cruzar. Então, elas são concorrentes. Ok? Última agora, a letra I. Elas vão se cruzar e, ó, aqui já tem uma dica. Tá retinha, tá perfeitinha. Então, elas são concorrentes. Elas são concorrentes. Ok? Agora, das retas concorrentes, era para escrever se são perpendiculares ou não, que são retas perpendiculares que formam um ângulo de 90 graus. Essa é concorrente, não é perpendicular. Essa também não é perpendicular.
também não é, essa aqui também não, também não, também não. A única que vai formar um ângulo perfeito de 90 graus é a letra I. Então, elas são concorrentes e perpendiculares. Ok, quinto ano? Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, é só me enviarem mensagem. Peguem o lápis de cor e deem um certinho depois na atividade, ok? Tchau, tchau, até a próxima!